Pessoal, vamos lá. No dia 27 de junho, eu postei esse vídeo aqui. Desde que comecei a fotografar, esse vídeo aqui é um vídeo especial. Eu decidi abrir um estúdio de fotografia. E no dia que eu peguei a chave daqui, eu gravei um vídeo vindo aqui pro estúdio, contando um pouco desse processo e escrevi um texto. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência de abrir um estúdio de fotografia, de montar um espaço criativo, de montar um espaço onde eu possa trabalhar, onde eu possa fotografar, onde eu possa editar, onde eu possa criar. Hoje é dia 8 de dezembro e a gente tá aqui com o cenário de Natal para fotografar com os clientes. Então, de junho para cá, muita coisa aconteceu. Eu gravei alguns vídeos, eu gravei materiais para compartilhar aqui nas redes sociais, enfim, para compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, um pouquinho de como é que começou essa história. E eu confesso que eu dei o start no estúdio de fotografia, no Coruja Studio, né, onde eu quis trazer o meu sobrenome, eu quis trazer um pouco do meu nome pro estúdio, mas ainda assim ter uma pegada onde eu pudesse desvincular a minha pessoa, né, com os eventos, com os casamentos do estúdio e colocar o estúdio ali sem o E, com estúdio com S, né, justamente para que ficasse algo mais amplo, onde eu consiga, né, entregar mais do que somente fotografias, onde eu possa entregar vídeo, onde eu possa entregar uma experiência aqui com espaço para as pessoas, seja para amigos fotógrafos, seja para amigos que venham aqui para conhecer, para bater um papo, tomar um chimarrão, um café, seja para pessoas que venham para cá para ser fotografadas. E dentro desses meses que eu comecei essa jornada, eu descobri o quanto eu amo, né, estar aqui, eu descobri o quanto eu sou feliz desempenhando essa função de fotógrafo, desempenhando essa função de criador, né, de creator, digamos assim, de compartilhar com as pessoas um pouco de conhecimento. Isso aqui que eu tô fazendo aqui é algo que eu tenho muita vontade de fazer. Muitas vezes acabo procrastinando um pouco mais do que eu gostaria, né, um pouco mais do que eu deveria, na realidade, mas nada vence a constância, nada vence o treino, nada vence a vontade de a gente fazer, né? Por vezes a gente tá em dias que tá mais em baixa, tem vezes que a gente tá mais criativos, tem vezes que a gente faz o que tem que fazer, né? Mas a realidade é que desde sempre eu tenho essa vontade de compartilhar um pouquinho mais de conteúdo aqui com vocês e mostrar um pouco mais do dia a dia de um fotógrafo, mostrar um pouco mais do dia a dia de um fotógrafo de casamento, mostrar um pouco mais do dia a dia, da rotina aqui no estúdio. Então tudo são coisas que eu vou fazer, que eu vou colocar em prática à medida que as coisas vão se organizando aqui, mas de antemão já é um compromisso para 2026, é algo que está realmente já no planejamento de 2026, isso além de outros tantos itens que estão ali na minha lista de planejamento, que foi feita já, né? Ainda preciso organizar mais algumas coisas ali, mas dentro dessa lista já tem ali um pouquinho mais disso aqui que a gente está fazendo, né, para falar realmente sobre fotografia, sobre a criação do estúdio, sobre a criação do espaço, um pouco mais de ensino. Quero mostrar um pouquinho do passo a passo de como foi criar aqui o estúdio, como que foi o desenvolvimento aqui do fundo infinito, dos espaços que ainda não tá 100% pronto, mas já tem a minha cara, já tem o meu espírito, já tem um pouco da minha identidade, né? E eu fico muito feliz de poder abrir as portas para as pessoas, para que elas possam vir aqui fotografar, para que elas possam vir aqui sair com uma identidade nova, com um retrato novo, sair com um posicionamento de imagem novo. Hoje em dia a gente usa tanto essa expressão, né? Essa expressão posicionamento de imagem, posicionamento nas redes sociais, posicionamento, e a fotografia ela tá aí para contribuir, a fotografia, o audiovisual estão aí para contribuir com todas as demandas de quem usa das redes sociais para vender mais, para se vender, para vender seus produtos, né, para quem usa das redes sociais para compartilhar com as pessoas aquilo que acredita, né? Então, a gente ter uma imagem, uma fotografia bonita, a gente ter uma entrega de um retrato bonito dentro das nossas redes sociais, com certeza faz um efeito gigantesco
né, com certeza atinge as pessoas de uma forma positiva, porque a gente encontrar um profissional com uma fotografia à sua altura, com certeza faz muita diferença na vida dessa pessoa, né, faz muita diferença na vida do profissional, e eu tô aqui para isso, né, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é um dos processos que eu sou muito apaixonado em fazer, em conversar com as pessoas, em procurar entender um pouquinho mais da realidade dessas pessoas, né, que eu vou fotografar, para justamente chegar num resultado esperado ou, quem sabe, chegar a superar o resultado que a pessoa está esperando, né? Então, deixa eu beber uma água aqui. Então, eu abri o estúdio, gente, justamente para poder trazer um pouquinho mais de tudo isso para vocês, trazer um pouquinho mais de experiência com a fotografia para vocês, trazer um pouquinho mais dessa experiência de uma imersão mesmo aqui no estúdio, sabe? É algo tão prazeroso estar aqui, é algo tão bom estar aqui, poder controlar todas essas luzes, poder controlar tudo que eu tô organizando aqui pra vocês. E assim, por que eu quis criar um estúdio, por que eu quis montar um estúdio de fotografia, sendo que eu, na essência, eu sou um fotógrafo de eventos, eu sou um fotógrafo de casamento, eu sou um fotógrafo da guerrilha, como dizem, né? Fotógrafo que nos finais de semana coloca lá sua roupa preta, ou enfim, sua roupa social, para ir fotografar os eventos. E teoricamente, um fotógrafo de eventos não precisaria de um estúdio, né? Então, por que eu criei, né? Por que eu desenvolvi essa parte do estúdio aqui para mim? Justamente para que eu pudesse ter mais opções de atender você, sabe? Justamente para que eu pudesse ter um pouquinho mais de mim na minha fotografia, um pouquinho mais de mim no meu trabalho, para que eu pudesse colocar nas minhas paredes aqui tudo que eu gosto, para que eu pudesse sentar aqui e falar com vocês, sabe? Então, por que eu criei esse estúdio, né? Construir as imagens, né, que eu tenho vontade de criar junto com vocês. Então eu decidi criar o estúdio aqui, também porque é uma realização pessoal muito grande, sabe? Eu tô na fotografia há mais de 10 anos e sempre com outras atividades paralelas, né? Então de um ano pra cá, e eu sei que muitas pessoas, muitos fotógrafos têm outras atividades, desempenham a fotografia às vezes como um ganho extra, como uma segunda profissão, tem lá a sua CLT garantindo o seu salário mês a mês, né? E muitos fotógrafos às vezes têm medo de se desvincular de algum empregador, de se desvincular de uma empresa onde realmente te garante ali o teu salário, te garante às vezes um plano de saúde, te garante inúmeros benefícios, onde muitas vezes o empreendedorismo por alguns momentos não nos permite ter, né? Por alguns momentos a gente não consegue ter um plano de saúde, às vezes a gente não vai conseguir ter um 13º salário, às vezes a gente não vai conseguir tirar férias, às vezes a gente não vai conseguir sair do estúdio ou do escritório na hora que a gente quer, na hora que a gente gostaria, às vezes a gente vai ter que ficar trabalhando até um pouco mais tarde, né? Muitas vezes a gente vai ter que ficar trabalhando até mais tarde para poder entregar tudo aquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu posso dizer com a minha experiência de ter encarado essa profissão como fotógrafo, como proprietário de estúdio agora, como uma pessoa que vive da fotografia, é que foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz na vida, o tanto de possibilidades que se abriram, o tanto de pessoas que a gente conectou, que eu me conectei, justamente por ter mais disponibilidade para fotografia, é algo realmente que valeu e está valendo muito a pena, sabe? A fotografia, ela abriu muitas portas para eu conhecer lugares, para eu conhecer pessoas, para eu prestar serviços em lugares que eu às vezes não imaginei que eu iria estar, né? Então foram e são muitos desafios onde a gente encara eles de frente, vai, faz, resolve o que tem que resolver, né? A incerteza que a fotografia, a incerteza que o empreendedorismo muitas vezes nos traz, a gente sabe que é presente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o céu é o limite, a gente não tem um teto, né? Quando a gente bater no teto, a gente sabe que a gente consegue buscar recurso para fazer mais, para fazer melhor, para, enfim, buscar pessoas que possam nos ajudar a entender um pouco mais da nossa rotina, entender um pouco mais do nosso negócio e talvez começar a escalar, talvez começar a ofertar novos produtos, talvez começar a buscar novas soluções, né?
Hoje em dia, o profissional do audiovisual, o profissional da fotografia, ele precisa ser completo, ele precisa fazer vídeos, precisa fazer fotos bem feitas, tua fotografia tem que ser impecável. Tem muita gente entrando na fotografia com um trabalho, com um material lindíssimo, então a gente precisa estudar. Hoje, eu casualmente estou muito feliz porque eu me inscrevi num curso, numa imersão, onde fazia um bom tempo que eu tinha vontade de fazer, e sempre fazendo curso online, sempre fazendo inúmeras atividades, inúmeros cursos, inúmeros workshops, palestras, isso, aquilo, mas fazia bastante tempo que eu não fazia nada presencial. Então nesse ano, aliás, ano que vem, em janeiro, eu estarei em uma imersão fotográfica durante 2 dias para poder aprender um pouco mais, para buscar conhecimento, para conectar com novas pessoas, para poder trazer esse conhecimento aqui para dentro do estúdio e passar ele adiante e passar ele para os meus clientes, que vão com certeza perceber um pouco mais dessa experiência que está vindo para cá para dentro do estúdio, né? Então, eu comecei o estúdio de fotografia, eu comecei o Coruja Studio já com uma bela bagagem técnica, com uma bela bagagem fotográfica, mas aonde ela nunca é o suficiente, onde a gente nunca deve parar de estudar. E comecei o estúdio aqui justamente com o propósito de fazer mais e fazer melhor, né? Sim, comecei com uma boa, bela bagagem técnica, com bastante tempo de experiência, mas, como eu disse, nunca é o suficiente. O estúdio para mim é uma coisa nova. Eu tenho experiência com um evento, eu tenho experiência com fotografia de casamento, mas estúdio realmente é algo muito novo para mim, né? E todas as possibilidades que tá se abrindo de eu ter optado por montar espaço aqui, é algo realmente que tá me trazendo um frio na barriga, sabe? Então, montei o estúdio, tô nervoso, muitas vezes eu tenho dor nas costas, muitas vezes eu tenho dor no pescoço, contraturas musculares, né? Onde a fisioterapeuta já me avisou, cara, tu tem que relaxar, tu tem que fazer alguma outra atividade que não seja só trabalho, mas às vezes a gente tá tão empolgado e também tão preocupado, por que não, né? Com todos os nossos compromissos, que a gente baixa a cabeça, trabalho, e não que isso seja certo, na verdade eu acho que não é, né? Ou não é, mas às vezes não é nenhum tipo de sacrifício. Às vezes a gente tá buscando o propósito daquilo que a gente quer fazer, sabe? Às vezes a gente tá buscando resultados, né? Com o propósito de trabalho que a gente tá se dispondo, né? Uma busca bem rápida, assim, aqui no meu Instagram eu vejo tanta coisa massa que eu já criei pós-estúdio e antes do estúdio, e isso não é nem 1% daquilo que eu quero, da onde eu quero chegar, né? Então, hoje eu tô compartilhando esse vídeo aqui com vocês justamente para marcar uma nova fase, justamente para marcar talvez recomeço ou um começo de um novo momento, e também para que daqui a alguns anos eu olhe esse vídeo novamente e entenda, ainda bem que eu comecei, sabe? Ainda bem que eu postei aquele vídeo, ainda bem que eu tive aquele início, depois de um dia complicado, depois de um dia corrido, depois de um dia que talvez a criatividade tenha faltado, depois de um dia que eu tenha ficado travado e sem saber o que fazer, sem saber o que postar, e eu pensei assim, eu vou sentar ali na frente daquela câmera, eu vou gravar, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque se eu não começar de alguma maneira, alguém vai começar e daqui uns meses eu vou estar olhando alguém fazendo e eu vou estar chupando bala com vontade de ter feito aquilo que eu queria e que na verdade não fiz, por comodidade, por medo, por achar que não vai dar certo, por achar que ninguém vai querer ver aquele conteúdo, sei lá. E aí eu pensei assim, eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Se uma pessoa olhar, eu vou estar feliz. Se 2 pessoas olharem, eu vou estar feliz. Se alguém olhar esse vídeo até o final e comentar aqui nesse espaço que tem, sei lá onde, para comentar, eu vou ficar mais feliz ainda. Então, hoje é um marco de um novo momento e que claramente eu falei da abertura do estúdio, falei de todos essas pautas sem pauta que, né, na verdade eu fiz um breve esboço aqui, mas muita coisa aqui saiu também do coração. Espero que acompanhem, espero que tenham gostado, porque realmente é só o começo.